Olá, eu sou o Thiago e nesse vídeo eu quero falar com você que está assistindo a respeito dos tipos de oração do phrasing. Esses tipos de oração nos ajudam a compreender como o phrasing funciona e também nos ajudam a fazer o phrasing da maneira correta. Peço a sua atenção também para 5 passos bem simples que eu vou passar para que você possa do zero fazer o seu phrasing. Portanto, me siga, esteja atento às explicações e exemplos. Vamos lá? Você está vendo aí na sua tela os tipos de oração do phrasing. Essas categorias são dadas na plataforma para ajudar o usuário a compreender melhor como eles podem ligar as orações subordinadas com orações coordenadas. Essas categorias são dadas em cursos de aprofundamento da ferramenta que são disponíveis na plataforma. Nós vamos utilizar essas categorias para entender melhor como funcionam as orações. Muitas das vezes, um versículo bíblico é uma oração formada por oração principal e orações subordinadas. E a maneira como essas partes, que essa oração, que é o versículo, se liga, se dá, por exemplo, por meio de categorias que estão exemplificadas aqui. Então, os tipos de oração que podem estar presentes no phrasing, quando você for trabalhar o texto bíblico, são essas: orações prepositivas, genitivas, apositivas, infinitivas, conjuntivas, relativas e substantivas. Aqui vai uma dica. Esteja atento como a oração subordinada se inicia, ou seja, qual é a palavra que está iniciando, ou até mesmo qual o sentido que essa oração traz em si mesma, para que assim nós possamos identificar adequadamente qual é a sua categoria. Então, por exemplo, uma oração pode começar com uma preposição, indicando que ela é uma oração prepositiva. Ela pode também começar com um verbo no modo infinitivo, indicando que é uma oração infinitiva. Ou ela pode iniciar-se com uma conjunção ou um pronome relativo, indicando, portanto, que pode ser ou uma oração conjuntiva ou uma oração relativa. Então, é importante você estar atento a que tipo de categoria aquela oração se enquadra, ok? Eu também falei para você no começo do vídeo a respeito de 5 passos simples que você pode usar para começar a fazer o seu arco. Vamos lá? Vamos ver esses passos. 5 passos do phrasing. Esses são 5 passos. Primeiro, divida. Segundo, recue. Terceiro, ligue. Quarto, identifique. E quinto, saboreie. São passos bem simples que nós vamos ver agora aplicados ao texto, ok? Então, peço que você me acompanhe agora no Bible Arc enquanto nós vamos fazer o phrasing e eu explico cada um desses passos. Você está visualizando agora na sua tela a plataforma Bible Arc. Talvez você ainda não tenha feito o phrasing, ou talvez fez, mas ainda não tem tanta segurança como chegar até lá. Então, peço que agora você esteja atento como você pode escolher uma passagem para trabalhar. Vamos lá? Aqui estamos na página inicial, então nós vamos escolher a opção Phrasing. Vamos até aqui em cima, escolha uma passagem, vai abrir os livros da Bíblia. Nós vamos trabalhar nesse vídeo em Romanos 8, verso 1 e 2. Então vamos lá, Romanos 8, capítulo 8, verso 1 e verso 2. Nós vamos trabalhar esse phrasing na versão da Nova Almeida atualizada, a última tradução para a língua portuguesa. Vamos lá. Ok, você está vendo aí na tela os 2 versos. E nós vamos começar a trabalhar. Nós vamos começar a dividir. Lembra-se lá do primeiro passo? Dividir. Quando nós nos lembramos quais são os tipos de oração, nós temos que estar atentos, então, portanto, como essa oração começa. Algumas classes de palavras são importantes de serem notadas de uma oração, como, por exemplo, preposições, conjunções, verbos no infinitivo ou pronomes relativos. Temos de estar atentos para esse tipo de palavra, ok? Então, conforme diz aqui o texto bíblico, vamos aumentar um pouco, talvez você não esteja vendo tão claro. Você vai aqui na opção tamanho, nessa caixa aqui embaixo, e você pode diminuir ou aumentar. Vamos aumentar um pouco mais. Ok. Já está no tamanho adequado.
Então, conforme disso, nós vamos fazer as divisões. Aqui diz, agora, pois, já não existe nenhuma condenação. E aqui aparece essa palavra para. Olha que interessante, vamos marcar essa palavra? Vamos marcá-la. Aqui nós temos uma preposição. Para os que estão em Cristo Jesus, temos uma outra preposição. Isso é importante. Após marcarmos, vamos fazer a divisão. Nós dividimos, é como se o versículo fosse uma grande peça, e nós vamos quebrar em peças menores para depois realocá-los em posições que demonstrem qual sua relação de subordinação. Então vamos lá. Opção recuo marcada, ok? Você clica no trecho que você quer dividir, ok? Vamos dividir de novo. Vamos agora para o próximo verso, verso 3. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Aqui algumas palavras interessantes para se marcar. Primeiro, preposições. Vamos marcá-las. Vamos marcar aqui em, é uma preposição, ok? E esse da aqui, da lei, são preposições. Após marcar, nós vamos fazer a divisão. Então, porque a lei do Espírito, vamos dividir aqui, eu vou explicar por quê. Espírito da vida em Cristo Jesus, vamos dividir. Livrou, vamos dividir aqui no verbo, você da lei, do pecado e da morte. Ok? Fizemos a divisão dos dois versos, tanto o verso 1 quanto o verso 2. Qual o próximo passo? Vamos dar uma olhada? Aqui diz que o próximo passo que nós devemos tomar é recuar. Todas as vezes que nós recuamos, nós estamos demonstrando visivelmente qual é o grau de subordinação daquele trecho que nós estamos recuando. Vamos dar uma olhada lá então no trecho. No texto. Recue as orações subordinadas. Voltamos. Vamos começar a fazer os recuos. Então aqui nós temos que, agora pois, já não existe nenhuma condenação. Então, para os que estão em Cristo Jesus, esse em Cristo Jesus está subordinado em relação para os que estão. Próximo verso. Porque a lei do Espírito da vida. Aqui é interessante notar que nós temos um trecho que denota o sentido de genitivo. Vamos marcar a palavra que denota esse sentido. Do Espírito. Por que genitivo? Porque a lei que procede do Espírito é um sentido genitivo. Acontece o sentido genitivo quando tem a ideia de posse ou origem. Então, relativo a. Então, porque a lei, relativo ao Espírito da vida, né, oriundo do Espírito da vida, voltando para o recuo, em Cristo Jesus. Então, aqui diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus fez o quê? Livrou você. Livrou você do quê? Da lei. Note que quando nós emparelhamos o trecho que foi dividido com outros na mesma linha imaginária, todos os outros eles ficam vermelhos, mostrando que há uma equivalência. Isso nos ajuda a compreender, numa visão maior, como os termos estão se relacionando fora da oração também com outros termos. E também ajuda a manter o nosso trabalho bem organizado, ok? Então aqui nós vemos que ele nos livrou, porque a lei nos livrou do pecado, perdão, porque a lei livrou você da lei do pecado e da morte. Você pode recuar mais de uma opção juntos. Se você apertar a tecla Shift e marcar, você pode recuar mais de uma peça juntos, ok? Então, temos isso daqui. Fizemos o primeiro passo, que é dividir. O segundo passo, que é recuar. Vamos também marcar aqui, nesse último trecho, as palavras que
trazem algum sentido aqui também de genitivo, porque a lei é a lei do pecado e da morte, ou seja, a lei relativa ao pecado, relativa à morte, proveniente disso. Ok, está feito. Vamos para o próximo passo, então. Qual é? Nós devemos agora ligar. Você pode, por meio de setas, desenhar qual é o relacionamento dos termos nas frases ou nas orações, ok? Vamos dar uma olhada nisso. O que é possível de nós ligarmos aqui? Ok, uma coisa que você consegue notar, por exemplo, é que o segundo versículo, ele se inicia com uma conjunção. Vamos ver qual é? Essa conjunção aqui, ó, porque ela é uma conjunção explicativa. Ela significa que a segunda oração, do verso 2, ela se liga à oração antecedente do verso 1 por meio de uma relação de explicação. Vamos ler, assim talvez nos ajude a entender o sentido. Aqui diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação, né, para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Ou seja, por que não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ou seja, está explicando por que é que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ligar por meio de uma seta essa relação. Então, nós vemos aqui a opção seta, nova seta. Você marca a palavra e marca onde ela está se ligando, ok? Está se ligando ao fato de que já não existe mais nenhuma condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida nos livrou. Então, você pode fazer isso com uma série de outros termos. Você pode ligar a ideias, conceitos, explicações. Olha que interessante. Nós notamos aqui também, no trecho, que há a presença de uma outra conjunção, a conjunção pois. Ela é uma conjunção conclusiva, ou seja, ela está marcando uma conclusão de um pensamento dito anteriormente. E depois você pode dar uma olhada no trecho e entender ao que essa conjunção pois está de fato concluindo, tá bom? Então nós poderíamos, se estivesse trabalhando no trecho antecedente, ligar essa conjunção. Então nós percebemos aqui que nós temos duas orações coordenadas que estão sendo ligadas pela conjunção porque numa relação de explicação. Joia? Vamos ver o próximo passo. O próximo passo é identificar. Nós devemos identificar as relações entre as orações conectadas. Então vamos lá, vamos fazer essa identificação. Para fazer a identificação, nós vamos marcar essa opção novo relacionamento e vamos colocando aí que tipo de oração de fato são essas orações. Agora nós vamos lembrar aí dos tipos de oração. Lembra do começo do vídeo? Então vamos lá. Primeiro estamos marcando aqui a oração principal. A oração principal é a oração sobre a qual todas as orações subordinadas giram em torno. Temos aqui então, portanto, a oração principal. Vamos marcar ela de preto. Agora nós vamos marcar a outra oração. Aqui nós temos uma oração que começa com uma preposição. Então, portanto, nós temos uma oração prepositiva. Vamos lá, vamos escrever aqui. Você escreve aqui dentro dessa caixa. A ideia aqui da oração prepositiva é mostrar como é que se dá essa relação. Uma relação de para os que estão, ou seja, concernente aos que estão. Vamos marcar a próxima, mesma coisa, uma preposição. Uma oração prepositiva também. Quando você tem mais de um termo, ou mais de um termo de oração idêntico, você pode fazer uma coisa interessante. Vou apagar aqui o que eu fiz. Você pode marcar todas elas como uma opção só. Então, marca-se aqui e marca-se de baixo. Todas elas
se refere ao mesmo tipo de oração. Então, vamos colocar aqui prepositiva, tá bom? Para ficar mais claro aí para você, ok? Então, fizemos aí o primeiro versículo. Vamos fazer o segundo? Novamente, nós temos uma oração principal. E, conforme nós dissemos, e o próprio termo está marcando aqui, ó, lembra quando nós marcamos a palavra? Nós temos agora uma oração genitiva. Uma oração genitiva. Vou marcar com uma cor diferente. E logo após, uma oração prepositiva, porque nós temos uma preposição. O que nos indicam essas marcações? Primeiro, a oração principal, dizendo a respeito do sujeito, porque a lei. Abaixo tem um verbo, né? Porque a lei livrou, mas o sujeito, a lei. Que lei? Do Espírito da vida e em Cristo Jesus. A lei concernente ao Espírito da vida, ok? Presente em Cristo Jesus, ok? Vamos seguir. Temos aqui a segunda parte da oração principal. Aqui em específico nós encontramos o verbo, não é? Lembrando que a oração ela tem sujeito e verbo, e dependendo do verbo, um complemento ou não, se o verbo é transitivo ou intransitivo. Ok? Então temos aqui a segunda parte da oração principal, aqui falando mais especificamente ao verbo e ao seu complemento. Porque a lei livrou você. O que a lei fez? Ela livrou. Ela livrou quem? Você. Ok? Livrou você do quê? E aqui tem a preposição. Então, aqui, uma oração prepositiva. Logo abaixo, nós temos dois genitivos. Então, portanto, oração genitiva. O que nos indica esses termos que nós acabamos de marcar? Indicam que a lei é referente ao Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei. Que lei? A lei concernente ao pecado ou da morte proveniente do pecado e da morte. Então, portanto, nós vemos aqui nos dois versos duas orações coordenadas que se ligam por meio de uma conjunção explicativa, ou seja, uma relação de explicação, no qual é dito que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Essas são as relações entre as orações principais e as orações subordinadas, ok? Se você quiser depois marcar os verbos, marcar outros elementos, pontuar uma série de coisas, você pode fazer isso. Você consegue colocar título. À medida que nós formos fazendo os phrases, nós vamos ver os outros recursos provenientes. Mas aqui, usando esse recurso, nós entendemos que a mensagem central do texto, conforme o apóstolo Paulo escreveu, é de que por meio da verdade, de que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou do pecado e da morte, que agiam como lei em nossas vidas, nos escravizando. Agora, nós devemos ir para o último passo, que é o saboreio, é o meditar. As antigas traduções colocavam ruminar, né, na lei do Senhor. É quando nós vamos ficar meditando na palavra de Deus e pensar nas implicações. Dessa forma, nós somos desafiados pela palavra a termos sido atingidos por ela na nossa mente, no nosso coração e na nossa ação. Isso deve levar à transformação de vida. Quando nós usamos essa ferramenta do Bible Arc, né, por meio do phrase da maneira adequada,
nós somos afiados pela palavra de Deus e somos transformados, e dessa maneira levamos essa mensagem a outras pessoas para que eles também sejam desafiados, transformados a uma nova vida em Jesus Cristo. Eu desafio você a continuar aprofundando no uso dessa ferramenta, se lembrar desses passos bem simples, não é? Você deve dividir, você deve recuar, ligar, identificar e depois meditar e saborear a palavra de Deus. Caso você tenha alguma dúvida, pedimos para que você entre em contato conosco, que você continue a estudar a palavra de Deus e fazer uso dessa ferramenta. Eu agradeço pela sua atenção e a minha oração é que o Senhor te capacite e te fortaleça no estudo da palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Muito obrigado.